Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui no podcast Teológico, onde metodologia, processo, energia e gente transformam a lógica de resultados exponenciais. E aqui, Alberto falando, seu host nesse momento, e eu trago aqui uma figura ilustre que está fazendo parte do nosso projeto, Alexandre. Eu vou deixar para ele contar um pouco a história dele, ok? Mas Alexandre assumiu efetivamente como head de planejamento financeiro aqui no Grupo Life Brasil, também através da nossa estrutura de distribuição. Mas eu quero falar para você o seguinte: se você acha que já viu tudo quando você fala em planejamento financeiro, provavelmente você vai ter uma aula aqui hoje do que de fato você precisa saber, números que realmente falam por si, de por que o brasileiro, a maioria das vezes, se encontra endividado. E pior que fica endividado e acha que está tudo bem e que nada vai acontecer com a vida, ou seja, que se morrer, a dívida não vai ser paga ao longo da jornada. Então, uma verdadeira falácia. E para se apresentar um pouquinho, Alexandre de Oliveira, é isso? É isso aí. Dizem, né? Dizem por aí. Dizem por aí que é isso. Alexandre, primeiro aí, obrigado aí pelo convite. A gente conversou um pouquinho sobre a ideia de traduzir, né? Quando se fala em planejamento financeiro, muito conflito de ideias de investimento, outro de só solução de dívida, e não é bem por aí que as coisas funcionam. Então, uma breve historinha aí do Alexandre, para nós não ficar aqui uma hora inteira contando a história de vida aqui do homem, que parece uma múmia de tanta história que tem para contar, mas um pouquinho do Alexandre e como é que a gente vai desenrolar essa jornada aí, que eu trouxe bastante coisa para a gente poder dividir aí e compartilhar. Perfeito. Com as pessoas aqui que vão beber da sabedoria do amigo. Perfeito. Primeiramente, Alberto, obrigado aí pelo convite, da gente estar tendo essa troca de experiência e bate-papo aí sobre um assunto em tese até novo no Brasil, que é sobre planejamento financeiro. A gente vê muito a figura da assessoria de investimento dentro dos escritórios que a gente tem aí debaixo do guarda-chuva das nossas corretoras, mas esse assunto vem trazendo muita novidade, né, no mercado financeiro. Porque a gente pensa a respeito do planejamento financeiro uma visão 360 graus em cima do cliente. Então, falando um pouquinho sobre a história do Alexandre, né, eu venho já do mercado, tenho quase aí 15 anos de experiência, sou da escola lá das aulinhas presenciais, que a gente aprendia mercado nas aulinhas da concorrente, não vou falar o nome. Eu tive numa, foi uma das primeiras. Ali no Moinhos, eu acho. Foi. As escolas presenciais eram ali em Porto Alegre e alguma coisa itinerante no interior. Era que eu continuei devendo, cara. Acho que não funcionou muito bem a escola. O professor estava meio errado na sua história, né? E focava muito desde aquela época na questão do investimento. Tinha que ensinar a bolsa naquela época. O que era a bolsa de investimentos, que era diferente da poupança, que era diferente dos investimentos tradicionais, né? Então trazia muito essa cultura de entregar ali para a população que estava iniciando nesse mundo o que era um investimento, né? Aonde que investia, que o dinheiro não ia ser perdido, que ia ficar na custódia de uma corretora. Então ia nesse detalhe, né, de ensino, né, que hoje para nós é básico, mas naquele momento tinha uma entrega que era bem diferencial, né, que trazia bastante diferença para os métodos tradicionais que se usavam até aquele momento. Então sou dessa escola, aprendi muito ali. Hoje a gente já vê o inverso, a gente tem uma infinidade de conhecimento disponível em YouTube, em redes sociais, e a gente tem que filtrar muito bem o que a gente vai ver e de que forma a gente vai aprender essa imensidão que se trata aí de investimentos. Só que a questão do investimento, Alberto, em um determinado momento ali da minha carreira, digamos assim, ficou muito bem claro que era apenas um veículo, né? A gente tem aqui como principal objetivo como planejador, sim falar dos veículos de investimento, mas também ter um olhar 360 graus em cima de cada cliente. Por quê? Cada cliente tem um objetivo, cada cliente tem um sonho, cada cliente já teve uma conquista, como a gente fala todos os dias aqui dentro da Life Brasil, e a gente tem como missão tratar isso de forma individualizada. Então não existe uma fórmula mágica. Os produtos que o Alberto vai usar vai ser diferente dos produtos que eu vou usar e vai ser diferente a jornada de cada um de nós dentro dessa imensidão que é o mercado financeiro. Então, além de trazer os veículos, a gente também faz uma análise sob medida
baseado também em sonhos do cliente, né? Grandes conquistas que ele quer ter, grandes objetivos. Então a gente trata isso sob medida e de uma forma individualizada. A gente poderia falar, Lê, que seria uma alfaiataria da jornada financeira que hoje está sendo produzida, ou seja, a roupa naquele momento faz sentido, mas não quer dizer que daqui 10 anos ela vai servir da mesma maneira. Claro. Então, esse basicamente é o aprendizado que tu tiveste olhando e que existe um conflito de compreensão, né? Às vezes o cliente, bom, a gente teve casos claros aqui do cliente perguntar, tá, mas eu já sou atendido pelo assessor. Calma, meu filho. Ou seja, cuidado com os conflitos de interesses, porque o objetivo é jornada primeiro, né? Com certeza. E os veículos são adicionais. É como se você fosse o planejador financeiro, fosse a cabeça do polvo. É isso? E os tentáculos, os veículos. É mais ou menos por aí? Aqui a ideia, o cliente chega com um sintoma, sempre. Vamos fazer analogia ao médico. Perfeito. Eu chego que, por sinal, tem bastante já nessa carteira, 3, 4 e está chegando mais, está chegando mais. Pois é. Então, digamos que eu chego com um sintoma no médico, o médico vai me escutar, pela experiência dele, ele tem um diagnóstico preventivo. Mas não seria profissional ele emitir uma opinião ou emitir um laudo sobre um tratamento sem ver os exames. Então, aqui na área do planejamento, a gente também age da mesma forma. O cliente vem com a experiência que ele tem até agora sobre o mercado, os sonhos que ele tem, os objetivos que ele tem, o que ele passou até agora. A gente imagina quais são os remédios que a gente pode entregar a ele, né? Qual é o tratamento que a gente pode prestar a ele, mas seria não profissional da nossa parte de não ouvi-lo, de não entender no detalhe e de não fazer um diagnóstico da forma como o figurino manda, seguindo algumas diretrizes que a gente já implantou aqui dentro de casa. Qual é Passando pelo mercado econômico em si, a gente, além de ter diversos veículos, a gente tem diversas percepções diferentes. Né? O cliente que consegue perceber que ele não consegue, não é um especialista, ele procura ajuda. Né? E não à toa tem um dado, acho que tu pode me esclarecer esse dado, que fala quantos % dos clientes no Brasil procuram ajuda porque não entendem de como cuidar do dinheiro. Ou seja, muita gente ganha muito, gasta muito, não sabe onde gasta muito e continua ganhando muito, mas não sabe o porquê. Total. O que representa isso na tua percepção de a cada 10 clientes que conversam conosco hoje, né, no teu time, qual é a realidade desse cliente? Porque eu vi cliente aqui ganhando 1 milhão por ano. Tem bastante, e esse perfil a gente está vendo que é cada vez mais presente, Alberto. E eu vejo que vai muito além, eu vou entrar no número aqui, mas eu vou dizer o que a gente constatou ali como time. É um problema de cultura, e a gente está buscando um aculturamento lá de fora, que a gente está falando em países desenvolvidos, onde a gente teve exemplos aqui do que a gente está pautando a nossa rotina de trabalho, então nós estamos aculturando aqui dentro do Brasil. Que lá fora a gente vê que é normal um profissional autônomo ou um chefe de família falar sobre finanças com o personal de finanças dele. Então ele contratar esse profissional para parar uma vez no mês ou 2 vezes no mês para falar como que está o comportamento dele frente às finanças, como que a família está agindo frente às finanças, se a família entendeu os objetivos lá daqui para frente 10, 15 anos, enfim. E aqui no Brasil a gente não vê essa cultura, a gente não vê isso presente. A gente se preocupa com outros tipos de personal trainer, para a gente ter uma aparência melhor, né? Saúde física, mas não a saúde financeira. Isso mesmo. Que também pode levar a alguns prejuízos até psicológicos se a gente não tratar isso. Vai ter que gastar mais com o personal do físico se não tratar o personal financeiro. Claro, porque vem o estresse, vem, enfim, um abalo familiar, né? E aí, indiretamente o risco é maior. Então a gente busca esse aculturamento, a gente vê que esse é o nosso principal desafio. E como tu falou muito bem ali no início, a questão de o cliente chegar já dizendo, não, mas eu tenho quem me atende nesse cenário, que é o meu assessor. Então é diferente, né? O assessor ele trata sobre os veículos de investimento e a gente vai tratar lá no âmago da dor ou também
né, dos desejos que o cliente tem e planejar isso de uma forma correta e como já manda o figurino lá fora que a gente está trazendo aqui para dentro. O dado que mais me chamou a atenção aqui, Alberto, na pesquisa da Planejar, não foi nem o dado positivo, tá? Foi o dado negativo, porque 57% das pessoas declararam que não se planejam. Enfim, que não tem o planejamento como uma rotina, né? Agora na fase adulta, enfim, né? Depois que começa a ter um salário, a ter uma receita, não fazem as coisas de uma forma planejada, né? Então, esse é um dado que nos chamou muita atenção. 57%. 57% não se planeja. Então, aqui também a gente tem uma ideia de imensidão de mercado que nós temos perante o cenário que a gente vive, que é Brasil. E vem a maior dificuldade, que foi que eu comentei agora, aculturamento. Então, além de estreitar o relacionamento com o cliente, mostrar que é necessário, a gente tem que trazer essa cultura aqui. Esse é o nosso maior desafio. Né? Qual o perfil, assim, Alexandre, do cliente que mais tem dificuldade de entender essa especialidade? Porque eu falo que o planejamento financeiro ele é um clínico geral especialista. Ou seja, ele é especialista em ser generalista, ao primeiro ponto. Né? Ou seja, é preto, mas é branco. É amarelo, mas é roxo. Tipo, para que lado eu vou? Né? Para onde eu vou, não estou entendendo. Qual o perfil do cliente que tem mais dificuldade de compreender? Porque é uma questão de consciência. Sim. Que nem o cinto de segurança, era consciência. Né? Ou seja, será que vai precisar todo mundo estar devendo para essa consciência tomar uma força maior? Ou a gente pode pontuar os perfis de clientes que acontecem isso com mais naturalidade? Ou seja, se você aí pegar essa percepção e faz parte desse perfil do cliente que não enxergou ainda, mas está indo para um buraco e está na hora de você ser salvo, talvez você não tenha tempo disso no longo prazo. Quem é esse perfil de cliente assim, Alexandre? Alberto, eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que todo mundo, até que está nos assistindo aí, já passou por isso. Quem nunca foi atendido, e os médicos que não levem a mal o que eu vou falar aqui, mas é um exemplo prático. Quem nunca foi atendido por um médico aí de quase 70 anos, que está nítido que ele está fazendo aquilo por obrigação, ou qualquer outra classe de autônomo. Por que eu acho que isso acontece? Porque é um profissional altamente remunerado, ele sabe que a hora dele profissional é muito bem remunerada, e ele acaba entrando num círculo vicioso que é gastar aquilo que ele consegue fazer. Ele vende a hora, ele tem 2 braços, 2 pernas, ele vende a hora, ele não consegue replicar, senão seria dono do hospital. Isso, mas ele sabe que ele tem uma alta performance e sabe que consegue fazer muito dinheiro. Vai depender do esforço dele. Só que ele não lembra que num determinado momento da vida ele vai envelhecer. Mas não, pelo contrário, eu acho que é super saudável a colocação e não é, além de não ser absolutamente nada pejorativo, é um estímulo para aquele profissional com 70 anos que quer ajudar os outros a ter uma vida melhor, mas também precisa cuidar da sua própria vida financeira, de estímulos, de oportunidades, e aí entra o planejador. Isso aí. Porque já teve casos que a gente conversou com médicos de alta performance aqui, e o profissional era tão preocupado com a vida dos outros que não sobrava tempo para ele se preocupar com a própria vida e a vida financeira também. Então, fazia muito bem pela vida dos outros, mas não se preocupava com o futuro dele, que ele iria envelhecer e não teria mais a energia, não teria mais, enfim, né, a forma que ele trabalha hoje não poderia ser a mesma do futuro. E a gente começou a acender algumas necessidades que não estavam claras para ele. Primeiro, previdenciário. Então, não tinha pensado ainda. Temos aí agora a PL 1087, que é outro assunto que está na mesa e também pega esses profissionais. E também tem gente entrando querendo saber como é que ajuda a resolver esse problema da PL, mas tem como aí. Jesus está falando, então tem como. Basta você entender que tem precisa conhecer. Né? Você precisa conhecer, você não tem necessidade nenhuma de ter receio. Você precisa conhecer profissionais gabaritados e qualificados para isso. É isso aí. Enfim, ali a gente começa a acender algumas necessidades que estão apagadas, né? Para alguns profissionais que têm uma alta performance, não tem tempo de pensar nisso. O tempo que ele tem justamente é para fazer a receita e colocar para dentro, né? Enfim, para suas despesas ali familiares. E a gente sempre faz uma analogia, né?
Hoje, numa empresa, para ela dar certo, aqui no Grupo Life Brasil, a gente tem um profissional destacado para cada área. Inclusive a nossa CFO, que se preocupa exclusivamente todos os dias com as contas a receber, contas a pagar, visão de futuro da empresa, debate contigo, enfim. E quando a gente olha para a nossa vida pessoal, quem que é nosso CFO? Tá, é eu mesmo, mas quem que me ajuda Isso é uma boa analogia, hein? a tomar as decisões? Uma empresa dá certo. Uma ótima analogia. Uma empresa dá certo. A Eu SA precisa de um CFO. É. Talvez o planejador possa ser parte integrante dessa jornada, com certeza. Isso. E lá fora, Alberto, tu sabe, é cultural isso. Tem o Life Planner, tem, enfim, a figura do personal banker também. Tem o personal lines que agora inventaram, linhas personalizadas de pessoa física. Cara, o que mais tem é nome. Isso. E talvez isso também confunda o cliente. Né? Sim, talvez não fica claro. Tem o FP, enfim. É difícil de a gente criar a consciência, sendo que quanto mais você vê, mais algo nublado, talvez o cliente acaba percebendo que não tem tanto conhecimento. Total. Não fica claro, né? Não fica claro sobre isso. Então não tem nada a ver o assessor com o planejador. E eu digo para você que está aí, que bota lá a sua grana, bota lá o seu dinheiro, que não deixa embaixo do colchão. Se você investe, você sabe que são duas coisas completamente diferentes. Aquele que vai contribuir para que você olhe o melhor veículo e aquele que é o veículo e que vai levar você para aquela garagem. Né? Pô, parece aquela jornada do meu pai. Meu pai lá no passado, meu Fuscão e meu Dodginho, mas vamos deixar essa para outra. Já tá buscando Dodginho antiga. Mas é por aí, né? Claro que sim. Faz sentido isso. E eu costumo dizer que nós, como planejadores, a gente pega o sonho de cada pessoa, grande objetivo, enfim, e transforma em metas financeiras concretas. Porque isso também tem que estar muito visível, Alberto, na vida das pessoas. É saber aonde quer chegar, mas como chegar e qual que é o caminho. A gente tem que ser o GPS na vida das pessoas. Então, se hoje, né, eu tivesse a missão de sair daqui e ir lá para o Rio de Janeiro ou São Paulo, eu iria sem o GPS, ok? Mas talvez eu gastaria mais tempo e mais combustível. Então, aqui a área de planejamento, ela tem o objetivo de ser o GPS / personal trainer ali, né, personal de finanças dos nossos clientes, para evitar a perda de tempo e também que se perda dinheiro ao longo desse caminho, né? Que faça o caminho da forma correta. Qual seria a primeira percepção que uma reunião com um planejador financeiro daria para o cliente? Porque a dúvida é, vou entrar nessa reunião para quê? Né? Ou seja, é um questionamento. Né? Claro. Quando se fala em assessoria de investimento, você sabe que você vai olhar ali para onde vai alocar o investimento, se está bom, se está ruim, enfim, cada um tem sua formatação. Na área do mercado segurador também. Mas no planejamento financeiro, o que o cliente pode esperar dessa primeira reunião? Como ela funciona? Quais são os pontos cruciais dessa conversa? O que você busca? Qual é o próximo passo? Porque talvez a gente vá ajudando a desvendar aí nesse Brasil. Sim, claro. Nós estamos falando em que 100 milhões de pessoas, no mínimo, que tem algum problema pelo número aí de risco financeiro. O que representa isso para um cliente tomar a decisão e apertar o botão e querer saber um pouco mais como as coisas funcionam? Legal. Bom, o primeiro passo a gente explica como é que é o nosso trabalho, porque como a gente falou, a gente está num aculturamento ainda, explicar como que a nossa profissão pode ajudar cada um de vocês que estão assistindo. E o segundo step da nossa reunião é fazer uma coleta de dados visando entender como é que é a engenharia de finanças de cada família. Tá? Então, o nosso atendimento não é unitário. Não é pessoal. Não, é familiar. É familiar. Aí, justamente porque... Você tem 4 na família, você recebe um escopo só, você vai no médico para 4. É isso aí. É isso, né? E a nossa decisão, Alberto, que nós traçamos aqui na empresa, o atendimento ele tem que ser familiar, até porque tem um outro dado, né? Mais de 70% das famílias brasileiras encontram-se endividadas. Então, a gente tem uma visão também humana, tem um propósito muito grande por detrás de todo esse trabalho que nós estamos fazendo. Eu sei que é uma gotinha no meio do oceano, mas a gente não pode também deixar de fazer o nosso papel quanto empresa, interessado também nos problemas que a sociedade vem trazendo para nós. Então, claro, a gente faz o atendimento 360 graus visando também família. Mas depois dessa explicação, depois desse aculturamento, a gente faz
uma breve entrevista, procurando entender toda essa engenharia, procurando entender uma consulta mais aprofundada, isso, onde no consultório já tem o raio-x, onde já tem o eletrocardiograma, ou seja... Isso, para depois fazer os exames. Perfeito. Porque depois que a gente tiver o diagnóstico, os exames feitos, a gente vai para o receituário. E o nosso receituário, tem clientes que chegam aqui perguntando se vai precisar deixar de lado o cafezinho, se vai precisar... Não é esse é o objetivo. Não. É não mexer principalmente no costume que a família tem, tá? Na cultura que a família já tem, mas sim a gente buscar o ajuste de engrenagem. Que daqui a pouco está faltando o olhar clínico para enxergar onde é que está esse ajuste de engrenagem. Talvez, que é invisível para quem está acostumado com ele. Isso. E muitas vezes teve um caso aqui que a gente conseguiu economizar para os próximos 10 anos algo relevante, muito relevante, numa questão tributária, frente à forma que o cliente estava declarando seu imposto de renda. Então vai ser apresentado essa semana para o cliente, acredito que vai gostar, né? Que a gente está buscando um alto retorno para ele ao longo do tempo. Então são esses detalhes, tá? Não é o cafezinho, não é o almoço de um valor menor. Sim, não é o seu vinho, não é a cerveja, não é o final de semana com churrasco, não é isso. Então não é desespero, que daqui a pouco a gente nem aparece com medo de perder o café, de perder de tomar sua cervejinha, de tomar, né, de viajar com a família uma vez por mês, não é por aí. Não é no cafezinho, e sim é no detalhe a gente fazer a engrenagem funcionar e o negócio trabalhar da forma correta em prol de cada um que busca o seu planejamento. Empresário, onde é que é? Eu tenho visto, né, muitas reuniões de vocês e eu tenho visto bastante gargalo com empresário. Aliás, legal, vou citar aqui, empresário, profissional liberal, tá? Funcionário público agora, a gente tem percebido que o endividamento de empréstimo descontado na folha de pagamento é um absurdo. E às vezes se perde 1, 2, 6, quando vê tem 10, não consegue pagar e não sabe nem para onde vai começar. Qual é a maior dor do empresário que você tem visto? A grande dor do empresário, além do juro que a gente está vivendo, é um assunto que ele tem um sócio, né? Ele tem um sócio e ninguém quer contar. Que a gente vai longe. Eu vejo também que essa semana eu fiz uma pergunta para um empresário que me chamou muita atenção a resposta e a gente também debateu sobre isso. E a gente trata muito com a questão do planejamento de futuro, como eu falei, e dentro do ramo empresarial também a gente chama atenção para esse assunto. E tem um assunto, quem é empresário que está nos escutando, não sei se já pararam para pensar. Hoje, a sociedade de 2 ou mais pessoas, a gente tem que entender que em algum momento a gente vai passar por uma sucessão. Eu posso faltar primeiro com o meu sócio, ou o sócio pode ir antes por alguma fatalidade, enfim. E dentro dessa sucessão na cadeia familiar, será que a gente gostaria de ter como sócio um parente daquele nosso sócio que se foi prematuramente? Se a resposta é não, a gente já tem uma matéria para tratar com vocês aqui. Que a gente também pensa na questão da blindagem das cotas societárias. Então esse é um assunto que eu estou vendo que está sendo bem quista pelo grupo de empresários, porque não veio à tona ainda. E cada vez mais, quanto maior a capacidade econômica, maior o custo do risco de permanecer. Pô, eu tenho lá o meu sócio que é extremamente habilidoso na sua parte, por exemplo, parte industrial, conhece tudo de trás para frente o processo, mas na falta dele, um filho vai assumir que não faz a menor ideia nem quando é alto, quando é baixo, quando é vermelho, quando é branco. E aí faz o quê? Bom, ou você compra, né? E aí você vai ter que ter capital para comprar, e aí tem formas de você criar planejamento e blindagem, né? Muito mais barato. Com certeza. Tem riscos que podem ser aumentados se não for tomada essa decisão. Tem acordos ao longo da vida judiciais que devem ser tratados. Tem mecanismos jurídicos, e não é 1 ou 2, existem diversas formas de você entender isso, mas precisa primeiro entender que aquele negócio é que nem corrida de carro, quem não bateu vai bater, ou seja, se você não morrer, eu espero que não, você vai morrer. Então, se você vai morrer, você precisa saber o que vai ficar para trás e que tipo de problema você vai deixar para sua família, porque
A pior coisa que tem é você poder ter feito em vida uma jornada tranquila, inteligente, Blindado. de uma forma sucessória bem estruturada, e você chegar lá no fim da vida e acaba deixando tudo e perdendo tudo para sua família, que levou 30, 40, 50 anos para trabalhar. Então, esse é um ponto empresarial que eu acho que é bem relevante, né? A questão tributária, né? Nessa situação, questão de alocação de recursos fora do Brasil também é outro ponto que a gente tem visto bastante quanto a isso. E eu tenho visto também a questão da área previdenciária médica, que tem muito ponto de contato com o que vem acontecendo aí. Ou seja, às vezes eu estou pagando muito mais tributos e impostos que eu deveria pagar e eu não sei nem por onde começa. Calma. Você é médico, você é advogado, você é empresário, mas você não é planejador. É isso? Então, assim, cada um no seu quadrado. Contrato se ninguém. Acabou. Cada um sabe melhor do que sabe fazer. Então, você precisa entender que, de alguma maneira, alguém você precisa buscar, né? Para que possa transmitir o seu conhecimento, o seu aprendizado. Aqui a gente tem Alexandre aqui com 15 anos dentro disso, e você sabe hoje que 15 anos é um adolescente. Só que esse adolescente de hoje já passou por muita coisa, né? E os adolescentes que a gente está vendo agora também já passaram muita coisa. Fora a dancinha que a gente vê por aí, o resto é um aprendizado da jornada de vida. Então, um outro ponto que é uma curiosidade minha, tá, Lê? Onde é que existe a tomada de decisão do cliente? Onde é que, de tudo que está acontecendo aqui, e mês passado tu desse um show aí com basicamente quase 200% da necessidade de resultado do teu time, mas tem um motivo, né? Sim. Eu acho que o motivo é, primeiro, fazer com que os clientes de fato se deem bem, que é o nosso slogan, fazer com que as pessoas e empresas se deem bem. Mas onde é que é a percepção do cliente de eu preciso disso? Isso eu preciso para a minha vida. Onde é que pega com a tua experiência essa relação de a partir de agora ela vai ser verídica? Sim. É quando a gente consegue mostrar para o cliente a demora que ele pode ter na conquista dos seus planos, na conquista dos seus sonhos. A gente brinca que em um ano, que é o nosso atendimento, tá, Alberto? A gente leva 12 meses para fazer o atendimento. Essa é a jornada de colocar tudo no lugar, basicamente. Depois ele também tem que se ajudar e seguir, né? Claro, e seguir. É um trabalho em conjunto. Bom, depois eu vou entrar um pouquinho nesse detalhe, mas é uma jornada de 12 meses, atendimento feito em 12 meses, personalizado. A gente une a tecnologia também que nós temos aqui, proprietária do escritório, mas é a cabeça do planejador junto com o cliente ali dentro desse sistema. E o cliente entende, Alberto, que os próximos 30 anos de planejamento da vida dele vai ser feito em 12 meses, entregando muito mais resultado do que ele faria sozinho. Então, aí é a virada de chave. E na primeira reunião, depois do diagnóstico, a gente chama aqui de V2, que é para entregar esse mapeamento para ele, a gente já começa a entregar algumas coisas simples de ajuste de engrenagem que vai somar na vida financeira dele, que ele não tinha percebido, que não é cultural, aí vem mais uma vez, que não é cultural pensarmos assim e vermos tão no detalhe quanto a gente vê. O nosso ponto como cliente, aí eu me coloco como cliente, a gente quer ver, né, as coisas, né? Pô, hoje o celular, você vai no banheiro, leva o celular. Sim. Né? Assim, só não pode tirar o cabelo, porque se tivesse peruca já tirava, mas celular você deixa. O cliente consegue acompanhar essa jornada, porque eu vi que um dos diferenciais muito fortes competitivos que a gente tem dentro da nossa jornada aqui é um dash, né, onde esse dashboard do nosso planejador, da nossa operação que se preparou para isso, ele dá informação muito além de um appzinho que a gente vê em bancão que não entrega tudo para você, né? E conta um pedacinho, ou seja, quanto mais você dever, melhor, porque mais juros ele ganha. Com certeza. Hoje a gente tem uma tecnologia que é da casa, né? Carrega o nosso nome lá dentro desse sistema, e ali a gente pode ter até o Open Finance do cliente para que em D+1 tenha ali um balanço do que o cliente... Ou seja, a qualidade da ferramenta para ter Open Finance dentro já mostra que está certificado, ou seja, não tem pegadinha. Não tem. Então,
tudo que você está gastando no dia a dia em D+1 vai estar lá, e tudo que você está recebendo também, seja salário, dividendo também é um assunto que, né? Dividendo e salário vai estar lá dentro lá também, para que no fim do dia, no fim do mês, tenha o balanço patrimonial, que também não é cultural nós falarmos em balanço patrimonial pessoa física. A gente fala muito sobre o balanço patrimonial PJ, mas a gente esquece também de falar da pessoa física. O quanto no mês a gente recebeu, o quanto no mês nós gastamos e investimos, o quanto de patrimônio nós temos, e esses bens, o quanto que é para geração de receita e o quanto é para uso próprio, para que no final lá a gente tenha a última linha, que é o patrimônio líquido, né? Então, isso também o sistema me entrega. Ou seja, ele consegue ver na palma da mão se ele está gastando muito ou pouco, se ele está indo para o lugar que foi combinado, se ele vai chegar nos 10 anos, 20 anos ou 30, ou não vai chegar nunca ao longo da vida porque ele está fazendo besteira. Isso. Ou seja, ele tem um secretário particular na palma da mão que entrega tudo. Basta seguir o que foi acordado. Isso. O GPS. É o Waze. É o Waze. É o Waze. E o caminho do Waze vai ser feito nas reuniões ao longo de 12 meses. Então aí que tem as qualificações e as melhorias. Sim, tem várias matérias. 12 reuniões, basicamente. Isso, e várias matérias a serem tratadas. Previdenciário, uma delas. Então, é muito claro, assim, todo mundo que a gente conversa sabe que quer se aposentar um dia. Certo. Ou viver de uma renda passiva. Todo mundo tem a idade limite, a idade desejada, mas ninguém consegue trazer com clareza qual que é o combustível que precisa para que chegue esse momento e se realize o que desejou. Então, ali a gente também consegue parametrizar isso, entrar no detalhe e chamar o cliente para a realidade se caso o desejado não for ao encontro do realizado. E que pontos a gente chama a atenção? Ou o cliente vai ter que trabalhar mais do que a idade pretendida, ou ele vai ter que ganhar menos futuramente, ou ele vai ter que investir mais. E aí esse investir mais só vai ser possível se a engenharia de finanças dele do dia a dia estiver clara. Aí já puxa para outras matérias do planejamento. Tem engenheiro de software, agora também tem engenheiro de finanças. Isso aí. Isso aqui é cultura, você tem que aprender. Onde é que você ouviu isso? Só olhar para trazer essa para nós, engenheiro de finanças. A gente lançou agora e a gente até conversou sobre isso, na questão do finanças médicas, né? Cara, o que a gente teve de ponto de contato falando de investimentos cirúrgicos. Ah, sim. Poxa, ou seja, todo mundo tem uma linguagem para entender. E isso, pelo que a gente está percebendo hoje no time que está contigo, enfim, que você construiu ali, é que tem perfil para tudo que é linguagem, né? A gente tem CFP na nossa operação, a gente tem profissionais com 20 anos de negócio, né? Exclusivamente no mercado financeiro tem mais de 15. Então, fora a nossa estrutura jurídica que pode contribuir, a previdenciária, mercado segurador a gente tem basicamente 30, ou seja, é uma múmia, né? É uma múmia de conteúdo à disposição para não morrer pobre. É mais ou menos isso. É isso aí. E o legal aqui da casa, Alberto, que tá me dando muito prazer em trabalhar, é porque a gente carrega 30 anos de história, bem dizer, né? E 30 anos focado em planejamento. Inclusive, o Grupo Life Brasil tem um prêmio que foi recebido lá em 2015, isso me chamou muita atenção, que já versava sobre planejamento financeiro familiar, né? Então o MDRT, né, que a gente ganhou lá em 2015, já carrega essa cultura que o prêmio é um código de ética. E o código de ética fala muito na questão do primeiro atenda às necessidades dos clientes, depois atenda a sua. Né? Ou seja, a gente precisa entregar o que o cliente quer. Né? Então, a gente usava muito de plano de proteção financeira familiar, o PPFF na época. Uhum. Não que eu esteja aí velho, assim, sabe? Mas estou falando isso há 25 anos atrás, 15 basicamente atrás, a gente enxergou um pouco dessa jornada. E o que a gente viu e o que está se construindo hoje é que cada vez mais cedo os profissionais estão buscando olhar para isso. Né? Quando eu comecei há 31 anos atrás, né, nesse mercado, olha, vou falar sobre planejamento e sucessão para pessoas que estão com 60. Não, calma. Hoje tem profissionais com 30, 31, 34, 35 anos que estão ganhando muito bem e não sabem o que vai fazer. E já estão antecipando a sua percepção.
Então hoje, não precisa você esperar quando chegar a 60 anos, porque você não tem mais nem tempo. Você já está mais para lá do que para cá na jornada da vida, né? Então você precisa inverter essa régua. Você precisa começar um pouco mais cedo a não sentir dor, porque esse é um ponto que, para quem vai consumir ou comprar um profissional desse, porque ele vai ter um chaveirinho, né? Ele vai ter o chaveirinho do planejador com ele. Claro. Ou seja, esses dias um cliente até, eu lembrei muito disso, que um cliente perguntou assim, tá, mas o investimento para vocês então é no Dash? Mas claro que não, é na inteligência. O Dash é o meu corpo levando você, ou seja, né? O Dash não resolve nada se você não tem inteligência. Então, assim, qualquer um que vai fazer, entende programação, vai montar um dashboard. Agora pergunta, o que tem dentro desse conteúdo? É o tipo lindo por fora e podre por dentro. Você não sabe o que vem por aí, né? E o carinho que a gente tem visto, a forma de engajamento de horário. Várias vezes vocês 9 horas da noite, porque o empresário não tinha horário para atender. Ou seja, o legado é mais forte que muitas vezes a própria atividade. O que tu diz? E provavelmente a gente vai pegar muitos profissionais, né, que estão querendo ir para a área do planejamento financeiro. Bom, a gente viu vários assessores indo para a área do planejamento financeiro. Sim. Inclusive a gente recebeu currículos, a gente tem percebido que é uma mudança bem considerável em eu quero fazer o todo, mas também quero atender uma vertical. O que você diz para esse profissional que ainda está balançando de será que é momento de conhecer, te chamar, conhecer um pouco do projeto, seja qual for, gente. Mas será que é momento de falar em planejamento, em ser um profissional requisitado da área? Hoje aqui dentro da casa nós temos também a área de assessoria, né? Então a gente tem a visão completa dentro de um escritório, mas com especialistas de cada área. Isso me chama também muita atenção aqui, e experientes. E quando a gente fala hoje em assessoria, não metendo pau na assessoria, do assunto da assessoria. Até porque é complementar num processo. Mas eu vejo que hoje, se ela for feita no método arcaico, ela é uma commodity. Total. Um vender milho, né? E quando nós temos uma commodity, eu não consigo entregar experiência nem jornada para o meu cliente, de uma forma diferente. E quando eu consigo entregar uma jornada e uma experiência e resultado, eu vejo que a gente tem um produto, né, que não é um produto, é uma solução para a vida do nosso cliente, que não tem precificação. É algo empírico, não tem como eu dizer quanto custa uma solução para um cliente que ia demorar a ver aquilo ali 10, 15 anos para frente e não ter... É o parafuso, né? O parafuso. Isso. Qual é o parafuso certo? Depende do profissional se você tem qualificado para isso. E não consegue comprar o tempo para voltar. Não consegue recuperar o dinheiro que ele já deixou na mesa. E aqui tem como ele ter a visão, brincando um pouco, a visão além do alcance, né? Os Thundercats. A visão. Os Thundercats aqui. Ele vai conseguir ter ali a visão para os próximos 10 anos e não deixar aquele dinheiro na mesa. Isso não tem valor. Quer dizer, melhor, isso tem muito valor e é difícil botar preço. Exato. Então a gente entrega muito valor. E essa é a nova profissão. Essa eu vejo que é uma profissão que vai ser muito valorizada. Agora já está, mas uma visão de futuro, para quem está chegando na área do mercado financeiro, eu faço o convite. Venha para cá, conheça a nossa casa. Os outros não são iguais ao que a gente vê aqui. A nossa meta aqui é por realização do cliente, né? Então, isso é uma solução bem importante de não ter conflito de interesse. Não tem. Não tem produto a ser vendido, Alberto. Exato. A gente primeiro vai ver o Waze, né? O teu time vai ver para que lado o cliente vai. Agora, se ele vai querer ir de bicicleta, de ônibus, de carro a pé, correndo... Aí é com ele, e aí ele procura o melhor veículo, a melhor empresa que possa lhe atender. Mas não há direção e não há conflito de que é melhor ou pior. Melhor ou pior é o que é bom para o cliente. Tem que ser bom para ele para que a gente consiga se satisfazer e entregar o trabalho da maneira mais clara e mais categórica possível. Um exemplo, Alberto. Securitização. Tem uma matéria que a gente fala sobre isso. O nosso objetivo é vender seguro? Não. Mas é acender o semáforo ou na cor vermelha, na cor verde ou na cor amarela. Vamos cuidar. Para que o cliente enxergue
o que ele consumiu há um tempo atrás na área de securitização. A gente vai acender uma dessas luzes frente ao estudo que nós vamos fazer frente à pólice que ele nos apresentar. Então, doutor, está 100% correto ou tem um ajuste para fazer? E se for confortável para o senhor, a gente tem aqui dentro de casa, ou converse com um profissional que tratou a respeito dessa securitização com o senhor. Mas a nossa missão é acender a luz que vai ser pertinente àquele caso. Você fez um comentário agora, e a gente, acho que faz uns 15 dias atrás, pegou um cliente na nossa área de proteção financeira, na área de seguridade, efetivamente, e que disse que já tinha o tal do seguro. Não, mas eu já tenho e tal, porque a outra área recebeu um contato e tal, para fazer um trabalho, uma apresentação do nosso projeto. E aí realmente ele fez num banco. Ou seja, a maioria dos problemas que a gente tem visto estão vindo de banco. Sim. Tá? Porque eu não sei, Deus o livre, eu não quero pensar sobre isso, mas se eu não ajudar o patrão, né, aí o problema é um pouco mais grave com o colaborador. Mas ele realmente tinha. Não, eu tenho 300 mil, isso me basta. Só que quando fomos avaliar, ele tinha 300 mil por acidente, e este acidente deveria ter sido ocasionado por avião. Olha só que interessante. Aí a pergunta foi, qual foi a última vez que você andou de avião para a probabilidade de cair a cada 1 milhão? Ah, mas não foi isso que me venderam, mãe. Foi o que o senhor comprou. Mas é o que está assinado. Ou seja, o que está assinado é isto. Agora, o senhor entendeu? Não, mas ele me falou. Ou seja, talvez a sua própria apólice de seguro, você não tenha a menor ideia do que você tem dentro dela. Ou seja, é uma caixa preta que nem no caixão você vai conseguir resolver o seu problema. Então, para com essa bobagem de querer esperar as coisas e falar de um assunto que ele é relevante para sua família hoje. E isso tem passado por aqui, né, Lé? Olha, eu tenho tais e tais produtos, vê se isso me serve. É impressionante, né? Tipo assim, pega os papéis aí e vê se o pão tá novo. É uma coisa que eu nunca tinha visto isso acontecer, cara. Eu tô impressionado com as coisas que a gente tem visto aqui. E é uma coisa que eu acho, tá, Alberto? Pode ser inocência da minha parte, mas eu acho que tem alguma lei de alguns seguros que só podem ser vendidos com empréstimos, né? Acho que tem essa lei, não sei, porque chego aqui alguns seguros Empreste! Eu quero empreste! Aí sai o empréstimo. E vem o seguro junto. No segurinho do empréstimo. Aí chega aí você não consegue cancelar, né? Não, e passa. E não sabe nem o que tá. Ele parou de pagar o empréstimo e tem o seguro do avião, que tem que cair o avião na cabeça dele. Impacto de aeronaves, é o diabo do seguro lá que tava lá da mulher. Eu falei, mas não é possível. Sim, 300 mil já resolve a minha vida. Mas a vida tô de avião, não. Mas então o que você comprou? Caso um dia você ande, uma pessoa muito prevenida, vá que eu cure meu medo de andar de avião, já tenho seguro e ele caia. Pô, isso é palhaçada. Mas faz parte do show e a gente está aqui para tentar suprir da melhor forma o nosso cliente e já enxergando tudo isso. Não é nenhum convite que a gente faz, né, Ale? Avalie se de fato você está 100% feliz com a sua jornada financeira. Aí vamos imaginar que você está 100% feliz. Por que você não está 200%? Porque não conhece um planejador financeiro. Tá aí, você entendeu que sempre tem uma forma de melhorar na vida? É o detalhe. É por aí, é o detalhe. É o parafuso. É o parafuso que às vezes você não sabe quanto custa. Pode liberar mais 100%. Mas na jornada de vida talvez custe a sua trajetória toda. E tempo, que a gente não consegue comprar. Pois é, ou seja, o ativo mais importante, né? É isso aí. Ali, considerações aí sobre o planejador para o cliente final, né? Para entender de fato como ele pode tomar o próximo passo, de que maneira ele pode conduzir uma conversa, né? Porque canal, de fato, né? Você vai clicar em alguma parte aí do nosso vídeo, da bio, você vai poder mandar aí o seu interesse, mas a pergunta é, como o cliente se antena agora para... Será que ele tem que agora pegar o fechamento do mês de outubro e já começar a olhar sobre isso? Ou ver se sobrou muito ou pouco e por que sobrou muito ou pouco? É por aí para começar a dar o primeiro passo? É por aí. Eu acho que o básico bem feito vai remeter a uma conversa mais profunda e aí com certeza a gente vai conseguir atender cada um de vocês de uma forma mais no detalhe. Então o básico bem feito para conduzir essa reunião. Mas fica o convite sim, como a gente falou, não é cultural. Então aquilo que não é cultural não está na nossa rotina, não faz parte da nossa rotina, até mesmo familiar, falar de finanças.
falar de objetivos, falar de conquistas com aqueles que, né, que a gente mais ama e faz parte da nossa convivência. Então aqui a gente vem com esse desafio, é trazer esse pensamento mais técnico a respeito das finanças e não tem outra forma de fazer a não ser conhecendo melhor cada um daqueles que nos assistem, né? Para que a gente possa ajudar 100% da forma mais correta possível. E como a gente sempre fala aqui, né, Alberto? E o melhor de tudo é que esse primeiro encontro, o investimento é nosso, né? Ou seja, como é que é? É de graça. Mas vem cá, mas isso é de graça? É de graça esse investimento, não? Não, esse primeiro encontro, essa primeira reunião é por conta da Life Brasil. Ou seja, é de graça para você. É o nosso CEO que está pagando. Nosso para poder lhe conhecer. Ou seja, existe um custo, Isso. mas a gente está pagando para conhecer o cliente, para saber se a gente pode Isso. contribuir. Até porque a gente aposta na jornada, Alberto. A gente sempre entra nesse assunto também na reunião. Alguns bancos, algumas instituições investem muito na questão private. A gente acha que o private é um estar, tanto quanto o wealth, a área de wealth. O cliente já está naquela situação que é 5 milhões para cima. Perfeito. Então, 5 milhões para cima, vai ter um atendimento top. Ultra high. Que nós estamos oferecendo isso aqui também, mas acreditando na jornada que nós vamos construir com cada um dos clientes, independente então, para aí, deixa eu ver se eu entendi. Você vai pegar alguém que não tenha 5 milhas ainda, fechou? Vai dar um atendimento com tal qualificação, que eu já vi que vocês têm feito isso de maneira muito assertiva, para que ele possa chegar nos 5 milhões. Basicamente, essa é a compreensão. Você tem um atendimento VIP, não sendo tão VIP ainda. Isso. Para que a gente possa fazer parte da jornada. Porque quem nasce grande é elefante. Por aí? Então, essa jornada aqui, a gente tá, o time aí, nitidamente pagando o preço do conhecimento e do aprendizado. Então, não é porque você não tem 5 milhões guardado que você não pode ter esse primeiro contato, compreender se esse trabalho, se essa dedicação vai fazer sentido para você. Tá? Então, aqui a gente acredita que a construção tem que ser feita juntos. E talvez seja o seu momento. Não perca essa oportunidade. As coisas, quando caem no nosso colo, a gente precisa tomar decisão, porque quem é mais feliz é tomador de decisão na vida. Você já deve ter ouvido essa palavra. Mas eu tenho uma pergunta para fechar contigo aqui. Bora. Qual é a tua lógica de vida? Cara? Pô, podcast lógico. Pô, qual é a lógica de vida do Alexandre? Eu acho que é o que a gente fala todos os dias. Vida, família e conquista. E o que me move, o meu propósito, esses dias até a gente estava falando do dia que a gente estava falando aqui sobre metas, né? O meu grande propósito, não vou nem dizer a lógica, mas eu acho que dá para buscar aí uma semelhança, né? É a minha família. O que me moveu a mudar um pouco o jeito também de pensar sobre o mercado financeiro é a minha família, que é meu filho. Tem 5 anos, veio na pandemia. Aprendi a ver a vida de um jeito diferente e é isso que me move. Não é mais só o CPF, não é só a conta bancária do cliente, não é isso. É o propósito por detrás de cada coisa, é o porquê de cada coisa. Por que o cliente investe, por que ele faz determinados investimentos mensais, aonde que ele quer chegar e como nós aqui do time de planejamento podemos estar estruturando isso de uma forma unificada, né? A gente pensar como não só o cliente isolado lá tomando decisões, mas a gente também poder ajudar ele numa visão mais humana, não na visão números, humano. Então esse é o meu propósito, é isso que me move, é essa lógica que faz o time acontecer ali dia após dia. Você sabe que uma das coisas que a gente tem escutado bastante é, mas esse mercado não tem muito concorrente, tipo, e aí eu me lembrei esses dias de uma estação do Rolim, né, que foi o comandante da TAM, e para mim me marcou muito isso, e eu não me recordo que ano ele faleceu, que ano foi, né, o óbito dele, mas eu gravei uma frase, uma estruturação de uma frase que ele dizia que era mais ou menos assim: eu vou falar para que você tenha dúvida se a gente está preocupado ou não com concorrência, tá? Salve, salve meus concorrentes que me tiram iluminadas noites de sono, que me fazem acordar cada dia mais cedo para que eu possa ser ainda melhor. E se algum dia Deus me permitisse fazer o último pedido, eu faria: não mate meus concorrentes, porque é por eles que eu faço o melhor por você. Grande verdade. Então, a nossa verdade é:
nós fazemos a nossa parte, independente de quem esteja perto e do mercado que esteja perto. A gente acredita que fazer o que deve ser feito é crucial para que a nossa entrega, independente de colegas, players do mercado, gente muito boa que está aí, eu acho que cada um está no seu momento, na sua possibilidade, desde que respeite e trate o cliente como a gente gostaria de ser tratado. Então, eu, mais uma vez, te agradeço aqui. Acho que tem um papo para uma próxima história aqui, talvez aí dessa nova PL que o pau está pegando, mas aqui a gente vai ter que ter um bom tempo para falar sobre isso. E eu queria agradecer a você mais uma vez aqui, a gente vai fechar o Lógico, você já sabe, o podcast onde metodologia, processo, energia e gente transformam a lógica de resultados exponenciais. Então, como eu falei para você, você vai encontrar aí no link da bio ou na tela desse vídeo algum ponto de contato para que, se você desejar, acredito que você quer ter uma vida ainda financeira mais estruturada, você nos procure o time aqui do Alexandre, e a gente vai ter o maior prazer de poder contribuir com você. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Lógico.